Vida Longa CBN. Então, perguntei pra você, você come pão sem culpa? Você gosta de pão? De repente tem gente que não gosta de pão, de nenhum tipo de pão. Qual o seu pão preferido? Manda pra cá, 992994297 é o nosso telefone. E a gente vai falar sobre isso agora com a nutricionista Dalila Formagini. Dá pra comer pão sem culpa, gente? Será? Vamos conversar com ela? Dalila, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos os ouvintes. Nutricionista come pão? Come sim. Agora, esses mitos que envolvem o pão, quer dizer, às vezes alguns são mitos, mas alguns são verdade, né? Comer pão faz bem, Dalila? Então, quando a gente fala de nutrição, né, tudo depende um pouco. Para algumas pessoas vão fazer bem, para outras pessoas nem tanto. Mas o que a gente vê é todo mundo querendo retirar assim, glúten, retirar pão, achando que vai salvar a vida, né? Uhum. E às vezes nem tanto, nem vai funcionar tanto para aquela pessoa. A gente precisa entender, de fato, por que você precisa tirar e se você vai precisar tirar. Porque a gente tem aqueles que são os celíacos, né, que realmente não podem ter contato com o trigo, com o glúten. E nós temos os sensíveis ao trigo também, ao glúten, que também vai ter aí uma intolerância, uma falta de digestibilidade mesmo do glúten, e isso vai afetando com alguns sintomas. Então a gente tem que ver se essa pessoa que quer tirar, que às vezes tem medo de comer, se realmente precisa, né? Então quer dizer que comer determinados pães pode fazer mal? Sim, pode fazer mal. E o que a gente observa na prática hoje é que quando a gente retira pão, quando a gente retira farinhas da alimentação, a gente acaba introduzindo alimentos mais naturais, porque a gente coloca mais batata doce, mais inhame, mais aipim, banana da terra, que são alimentos que são mais comida de verdade, né? Que são mais naturais, sem conservante. Esses alimentos, eles são os próprios ingredientes, né? Uhum. Então acaba que isso a gente recebe mais nutrientes, são formatos, né, de alimentos que o nosso corpo está preparado para digerir. Quando a gente tem uma mistura de pão, a gente não sabe muito bem o que tem ali. E o que a gente percebe é que os pães, principalmente esses já prontos de supermercado, que vem essas versões integrais, eles têm ficado cada vez com uma data de validade maior. Sim. Não sei se vocês já repararam, antes eles mofavam com uma semana. Agora eles nem mofam mais. A gente deixa eles ficam lá 30 dias numa prateleira, dentro da geladeira, onde quer que você coloque, ele não mofa. Então, assim, significa que algo está sendo colocado a mais. E muitas vezes são conservantes mesmo, para que o produto dure. Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com a frequência de consumo, né, desses pães e com o tipo de pão que você está escolhendo, com o tipo de farinha que você está escolhendo. Uhum. A gente sempre orienta a pegar uma farinha mais natural, com menos ingredientes. Alimentos à base de farinha de aveia, por exemplo, é uma boa opção, para a gente conseguir não excluir o alimento totalmente, né, da alimentação, mas para a gente também não pegar esses alimentos que acabam tendo muito conservante, aí danificando a nossa barreira intestinal, né, que eles agridem a nossa parede intestinal. Bom, a gente fala de pão, fala de glúten, mas a questão é que muita gente acha que o glúten está só na farinha de trigo, mas não tá, né? Tem glúten na cevada, tem glúten no centeio. Tem glúten na aveia, Olha. isso. O glúten, ele é uma proteína que ele está presente, né, em alguns cereais, e algumas pessoas aceitam bem ele e outras não. Só que nós temos uma legislação, Patrícia, que permite que os nossos grãos, que os nossos cereais sejam contaminados. Então, por exemplo, em 75 fragmentos de trigo, em 50 gramas de trigo eu posso ter 75 fragmentos de ou insetos, ou perninhas de barata, ou pelo de gente. A nossa legislação permite essa sujidade. Então, muitas vezes, o problema não está só no glúten, está na própria sujidade do alimento, entendeu? É essa sujidade que, às vezes, não torna ele compatível para a nossa digestão. Nem sempre é o glúten. Então, por isso que a gente precisa estudar cada caso, assim, para ver se tira, se não tira, se faz mal, se não faz mal.
Olha que o pessoal faz cara feia quando você falou da sujidade aqui, viu? Aham, é permitido, tá? Na nossa legislação. Uma legislação, uma RDC de 2014, que foi atualizada em 2022, permitindo isso. Isso na farinha. Quando a gente parte para alimentos, tipo alimentos derivados de trigo, que aí vai entrar os biscoitos, os pães, a cada 225 fragmentos, 225 gramas, eu posso ter 225 fragmentos. Que isso? É muito alto, né? Gente, tem gente riscando. É uma farinha totalmente suja. Tem gente riscando pão, biscoito, massa da lista de compras agora. Não significa que vai ter, mas significa que se tiver, não tem problema ter, entendeu? Pode. Pela legislação. Isso. Ah, o que que é uma E perninha o de nosso barata? corpo não. Isso. E o nosso Que corpo não está horror. preparado para digerir isso, né? Que isso, Então, Danila? muitas vezes o problema vem disso, nem vem só do glúten. Uhum. E aí, essa sujidade, ele danifica a nossa barreira intestinal, né? Então, vai causando buraquinhos aí na nossa célula do intestino, a ponto que chega uma hora que as nossas bactérias boas não conseguem combater isso. E aí a gente entra num desequilíbrio da nossa parede intestinal. A gente fica com mais bactérias ruins do que bactérias boas, ou com falta de bactérias boas. E isso aí extrapola. O que acontece lá no nosso intestino acaba extrapolando para todo o nosso corpo. Então, às vezes, é uma pessoa que tem uma queda de cabelo que não passa, é uma pessoa que tem aquelas bolinhas atrás do braço. Já viu? Muita gente que tem aquelas bolinhas grossinhas assim atrás do braço, uma dermatite. Às vezes, passa fio dental e constantemente sangra a gengiva. Isso tudo é de sensibilidade a farinhas, que pode ser do glúten ou não. Que curioso. Agora, falando do glúten, a gente tem as pessoas que não podem comer glúten, que aí entra na doença celíaca, e aquelas que são intolerantes ao glúten. É diferente. São diferentes. Quem tem a doença não pode comer pão de jeito nenhum. Quem tem intolerância, de vez em quando aguenta uma dorzinha de cabeça, uma dorzinha de barriga. Então, quem tem a intolerância consegue conviver com o sintoma que causa, né? Uhum. Quem é o celíaco não consegue, porque passa mal mesmo, e passa muito mal o celíaco. Pode levar à morte? Sim. Olha. Dependendo da intensidade, né, que tiver, ou do tanto que comer, sim. Agora, o sensível, né, o que tem a sensibilidade ao glúten, ele demora a descobrir que é do glúten. Até o celíaco também demora o diagnóstico, mas às vezes é uma dorzinha de cabeça que aparece no sensível ao glúten, às vezes é uma constipação, que a pessoa fala assim, não, mas a vida inteira meu intestino foi ruim. A vida inteira você comeu o que não devia. Exatamente. E ser a vida inteira não significa que é normal. Ficou comum para essa pessoa, mas não pode ser normal. Então, o sensível ao glúten, ele tem alguns sintomas mais pontuais. Assim, o celíaco ele já tem sintomas mais intensos, assim, até de fezes com sangue mesmo. Uhum. Olha só, e curioso isso, porque a gente já falou aqui na CBN outras vezes que o intestino é o segundo cérebro. Uhum. Então, quando a pessoa descobre que tem uma doença celíaca, sacrifica de vez, não come mais. Ok. Agora, aquele que é intolerante, de vez em quando, só um pãozinho francês, eu vou comer. Aí você já imagina o intestino dizendo, né? Não, peraí, não rola. Você sabe que não pode, ajuda o amigo aqui. É mais ou menos assim. E é meio que tão cultural, né, no nosso meio, o pão, que às vezes eu atendo pessoas que têm todos os sintomas da sensibilidade e ainda falam, mas eu não consigo viver sem o pão. Assim, prefere conviver com o sintoma do que às vezes encontrar um outro alimento, né, para substituir o pão, porque a gente tem diversos alimentos que dá para substituir e conseguimos fazer pães com farinhas mais saudáveis também. É engraçado isso, porque essas pessoas, e eu conheço várias, falam assim, não, peraí, para deixar eu tiro o miolo, como só a casquinha. Isso, como se na casca não tivesse trigo, né? E às vezes também a pessoa quer torrar, fazer uma torradinha, como se o pão dormido fosse menos pior. Mas é verdade. Agora, já tá tudo ali, né? Não tem, pode estar dormido, pode estar torrado, não tem problema. Já tá tudo ali. O glúten já tá ali, vai fazer mal do mesmo jeito. Exatamente, vai fazer mal do mesmo jeito. Hoje a gente já tem assim algumas padarias, né, que já fazem uma fermentação natural. Então esse glúten ele passa lá pelo seu processo natural mesmo da fermentação, que são pães que às vezes fazem menos mal.
Porque se vocês observarem, quando vocês forem comprar uma sacola de pão de forma, por exemplo, nos ingredientes vem escrito farinha de trigo, vem escrito os ingredientes, e um dos ingredientes vem escrito glúten. Uhum. Esse glúten que vem escrito nos ingredientes significa que foi adicionado mais um pouco de glúten. Além da Porque farinha... além do que tem na farinha, porque o glúten, ele é responsável por dar aquela maciez do pão, por deixar a massa bonita. Tanto é que quando a gente tenta a primeira vez fazer um pão sem glúten em casa, geralmente não dá muito certo. Fica um pão duro. pesado. Exatamente, por isso. Porque aquela maciez, aquela textura fofinha de pão é uma característica do glúten. Então, muitas marcas adicionam ainda um pouco de glúten na composição para deixar o pãozinho mais fofo. Então, quanto mais fofinho tá aquele pão, significa que mais um pouquinho de glúten ele teve. Temos participações dos ouvintes, Dalila. Olha, o José Renato está aqui, a gente pegou ele no flagra, tá? Ele diz, Patrícia, bom dia. Na hora que você falou a palavra pão, eu estava cortando um pedaço para comer com caldo de mocotó. Maravilha que eu acabei de fazer no fogão a lenha. É difícil resistir, Dalila. É difícil resistir. Mas aí, possivelmente, ele cortou um pãozinho de sal, né? Um pãozinho francês, Uhum. Um pãozinho francês. Perto desses pães de supermercado, já o prontinho, o de forma, eu acho o francês que ele ainda é melhor do que os outros. Porque apesar dele ser feito também com trigo e tudo, de poder ter a certa sujidade que eu falei, ele não vai ter a quantidade de conservante que os outros vão ter. Opa. Ele ainda vai estar numa versão, dentro dos pães, ele ainda está numa versão mais natural. Mas que pães seriam esses? Porque, por exemplo, francês, brioche, baguete é tipo um francesinho mais compridinho. Isso. Você me pergunta os que vão ter mais conservante? Isso. Tipos de forma mesmo, aqueles 12 grãos, 24 grãos, aquelas versões integrais, aqueles de sacolinha, pão de forma simples. Um monte de gente compra isso achando que é saudável. Que é mais saudável, né? Então, uma época, eles até foram mais saudáveis mesmo, mas é aquela época que eu te falei, que eles tinham um prazo rápido de vencer. Hoje em dia, eles nem vencem quase mais, demora 30 dias para uma sacola de pão vencer, então significa que está sendo adicionado mais coisa. Então, sempre que um produto está durando muito, gente, a gente tem que olhar para ele e falar assim, opa, tem alguma coisa errada. Uhum. Nada na natureza, nada que é natural dura tanto tempo assim. Entendi. Tem que dar uma revisada. Fica comigo, a gente só vai para o Repórter CBN e volta, porque tem mais participação de ouvintes e mais perguntas para você. Fica comigo? Fico sim. Rapidinho, um minutinho, a gente volta. De volta com o nosso CBN Vitória, estamos com Dalila Formaggini, nutricionista, falando sobre comer pão sem culpa. Você tem que escolher o pão que você pode comer, que vai te fazer melhor, e aqueles que não têm, que não podem comer glúten de forma nenhuma, aí sim, tem que escolher um pão cuja a matéria-prima não seja uma farinha que tenha glúten, como o caso, por exemplo, do trigo, da cevada, do centeio. Não é isso, Dalila? Isso mesmo. Uhum. Aí temos opções com farinhas de amêndoa, né? Farinhas de castanha, são ótimas opções para substituir, né, as farinhas que contêm glúten. Agora vamos lá. Fermentação. Tem pão com fermento, pão sem fermento. Dizem que os pães originais, lá dos egípcios, né, dos hebreus, lá da época bíblica, eles não tinham fermento nenhum. Isso é mito, isso é verdade. E aí, falando de fermentação, a gente traz em pauta de novo a questão do pão de forma com teor alcoólico, né? Que é até a pergunta dos nossos ouvintes aqui. O Carlos está perguntando, e essa história de teor alcoólico nos pães de forma? É da fermentação? Então, a fermentação, ela gera o produto alcoólico. Só que esse álcool da fermentação, ele é consumido no processo mesmo. Quando o pão vai para o forno, se espera que esse álcool evapore. Né? Uhum. Essa matéria que saiu, né, a recente mesmo, sobre o teor alcoólico, é porque é adicionado um antimofo nos pães, depois que eles estão prontos. E aí eles borrifam um pouco do produto, que é um produto alcoólico nos pães, para evitar o mofo. É o tal do conservante que eu falei para vocês. Uhum. E é essa quantidade que ficou acima nessa pesquisa que realizou. Ou seja, nessa de durar mais tempo do que que você vem falando, né? Que eles estão durando mais tempo de desmofar, é por conta desse antimofo que eles estão aumentando a dose? Também. Uhum. Olha, o Giovanni está aqui dizendo, eu comia 4 a 5 pães por dia. Atualmente como 2. E atualmente também estou estudando retirar o pão do café da manhã.
Não precisa tirar geral, né, Dalila? Então, eu acho assim, exatamente isso. Não precisa tirar de vez, não precisa tirar tudo, mas eu acho que dá para você diversificar mais a alimentação. Hum. Comeu lá no café da manhã, então vamos no lanche da tarde colocar outra coisa? Ah, eu já gosto muito de um pãozinho no meio da tarde, então vamos mudar o cafezinho da manhã? Vamos tentar jantar mesmo, porque as pessoas pararam de jantar e começaram a fazer mais lanche à noite, e aí acaba que come pão de novo. Então, assim, tentar só colocar um pouco mais de comida de verdade ao longo do seu dia, sendo que um pãozinho no dia, ok, se você não tiver, se você não for celíaco, se você não tiver sensibilidade ao glúten, mas para a gente conseguir diversificar mesmo a alimentação, para a gente ter mais nutriente, que o nosso corpo precisa, né, de nutriente. Então, Uhum. quando a gente fica pão de manhã, pão de tarde, não janto como pão de novo, eu fico muito restrita ao tipo de nutriente que é só carboidrato. E nossa célula, nosso corpo precisa de mais que isso. Eu conheço gente que toma café da manhã com pãozinho francês, almoça com pãozinho francês e no café da tarde come outro pãozinho francês. Então, olha isso. Essa alimentação é totalmente monótona, não tem variedade de nutrientes. Esse corpo aí é um corpo que vai estar inflamado com certeza, porque a célula, o metabolismo não tem como agir. Ele fica sem nutrientes, sem vitamina e mineral. Então, a gente precisa melhorar um pouco mais, né? Diversificar mesmo, colocar um pouco mais de raízes, um pouco mais de fruta, colocar proteína, para a gente conseguir fazer o nosso metabolismo funcionar. Às vezes a gente pega as pessoas que falam, ah, mas meu metabolismo é lento. Mas o que você está fazendo para ajudar esse metabolismo? Olha o intestino reclamando ali, né? Então assim, a gente também tem que tentar fazer a nossa parte para o nosso corpo começar a realmente funcionar. Então, um pãozinho assim no dia, até dois, dependendo da pessoa, dá para a gente colocar. Não dá para a gente só ter isso na nossa alimentação. Agora, Dalila, o Antônio Carlos está aqui dizendo, olha, hoje só como os pães que eu mesmo faço com fermentação natural. Isso melhorou muito a qualidade do meu intestino. E melhora mesmo, porque Uhum. ele deixa a fermentação agir de forma natural, né, como o nome já diz, e ele não vai utilizar a quantidade de conservantes e de aditivos químicos que a indústria precisa utilizar. Então, o corpo consegue metabolizar isso mais facilmente. Para muita gente funciona muito o intestino quando troca, quando faz essas trocas. Uhum. Eu tenho aqui o Fernando dizendo, eu tiro o miolo do pão, ajuda na saúde e na consciência. Quando a gente tira o miolo do pão, a gente reduz a parte calórica, né? Um pouquinho da caloria daquele pão. Ele não mudou de configuração, assim, ele tem trigo, ele tem glúten da mesma forma, mas você tirou uma partezinha dele, então você reduziu um pouquinho da caloria. Você está fazendo alguma coisinha. Agora outra coisa, tudo bem, você percebe que você está tirando aí os pães com glúten e está escolhendo outros para o lugar, mas também não quer dizer que está tudo liberado, tem que ter parcimônia na hora de comer, né? Exatamente. Esse é um dos maiores erros, assim, das pessoas que tiram o glúten por conta própria, porque aí elas caem na de comprar produtos sem glúten, né? Ah, esse daqui é um biscoito sem glúten, isso aqui é um pão sem glúten, isso aqui é saudável porque é sem glúten, e não funciona bem assim, né? Quando a gente fala em retirar farinhas, retirar glúten, a gente, na estratégia nutricional clínica, a gente prioriza comida mais de verdade, igual as raízes que eu mencionei para vocês. Se a gente começa a só tirar, tipo, tirei um industrializado com trigo e coloquei um industrializado talvez com milho, por exemplo, a gente continua na linha de industrializado. E o que não tem glúten da indústria também vai ter alguns tipos de conservante, também vai ter açúcar, então a gente tem que ter cuidado nessa troca. Uhum. O Ricardo está aqui perguntando, os sintomas da intolerância ao glúten são iguais ao da intolerância à lactose, então? São parecidos, mas na lactose tem muita gente que tem essa parte mais de sinusite, enxaqueca, rinite, essa parte de vias aéreas ficam mais congestionadas. O glúten, ele traz mais sintoma digestivo mesmo. Às vezes, um inchaço abdominal, às vezes as pessoas ficam arrotando muito, a gengiva sangra, a língua fica muito marcada, com rachaduras, e aí a constipação ou diarreia são mais sintomas digestivos mesmo. Agora, a última pergunta aqui do nosso ouvinte é a respeito do tipo de pão, porque tá falando do pão doce. Eu falei, como é que eu resisto ao pão doce? Deixa eu ver, não pegar o nome dele aqui. É o Renato. Renato perguntando, mas e o pão doce, o que que eu faço com ele? Com aquele creme de confeiteiro em cima ainda. Nossa, Renato. Vamos colocar ele só de vez em quando?
De vez em quando, Quando tipo uma vez quiser por comer mês? uma coisinha diferente, aí come um pãozinho desse. Porque assim, eu não acho que tem que cortar ele para sempre também, não precisa ser assim. Mas um pãozinho doce todos os dias não vai ser muito legal, não. Por causa da nossa glicose, por causa do peso. Uhum. Aí você falou do pão de batata doce. Tem pão de batata também, pão de queijo, pão de batata, que é fácil você encontrar também na padaria. Uhum. E esses? O pão de queijo, ele é um pão que ele não tem glúten, né? Ele é de polvilho. Só que ele vai ter uma quantidade grande de óleo, né? Para fazer pão de queijo a gente precisa de óleo. Então não dá para comer exageradamente. E não assim, eu não acho legal que seja todos os dias por causa da quantidade de óleo que tem. Esses pães, que são às vezes pão de batata, a gente tem que ver como que ele foi feito, porque às vezes ele contém batata, mas o primeiro ingrediente às vezes é farinha de trigo, entendeu? Uhum. Igual às No- vezes alguns pães de aipim. A gente pega, aí quando eu vou ler o rótulo, o primeiro ingrediente é farinha de trigo. O aipim tá lá no final. Quer dizer, nem é tão aipim assim, né? Exatamente. Olha, tem tanta pergunta aqui, ó, um pessoal perguntando sobre ciabatta, pão preto, australiano. Eles seguem a mesma linha? Eles são feitos como? Também tem farinha de trigo neles? Todos seguem a mesma linha, todos são de farinha de trigo. Só que o que vai mudar é que, igual alguns colocam açúcar mascavo, outros colocam mel, dependendo do tipo de pão. Geralmente essa linha de ciabatta, pão italiano, esses assim, eles já seguem mais uma fermentação natural. Aí a gente tem que ver muito onde você está comprando, né? Como que está sendo essa fabricação. Mas o segredo, gente, é não colocar tanta quantidade de pão durante o dia. Pode comer umzinho ou outro, mas que você consiga variar a sua alimentação. Não precisa tirar de vez se você não tiver sensibilidade nem for celíaco, mas que você pense sempre assim, eu vou comer esse pãozinho aqui, mas eu vou conseguir, na minha próxima lanche, fazer com outro alimento, para eu conseguir ter mais variedade de nutrientes. Dalila, para a gente encerrar, aqueles ouvintes que estão nos acompanhando, mas não sabem se são intolerantes ou não ao glúten, ou não descobriram ainda que podem ter uma doença celíaca. Como é que você consegue saber disso sem precisar passar por um problema ou por um aperto consumindo pão? Então, geralmente na consulta a gente realiza todo um rastreamento metabólico que a gente consegue identificar isso. Mas se a pessoa quiser fazer um teste, ela retira por um tempo, coisa de 15 dias, por exemplo, que retirar já dá para o sintoma sumir. Retira por um tempo e aí nessa retirada coloca os alimentos mais naturais, batata doce, inhame, aipim, banana da terra, comida de verdade mesmo. E depois desses 15 dias reintroduz. Se sentir alguma mudança, alguma variação, é porque tem alguma sensibilidade. Às vezes as pessoas acham que veio o sintoma porque retirou, mas não é isso, é o contrário. O sintoma ele apareceu porque você sempre foi sensível, mas não conseguia perceber porque estava consumindo pão diariamente. Quando a gente tira e depois reintroduz, você consegue ter, mais fácil de você identificar o sintoma, o que ele estava te causando. Viu, gente, É um né? jeito mais simples da gente conseguir identificar a sensibilidade. Portanto, não é de um dia para o outro, viu, gente? São 15 dias, pelo menos, não é isso? 15 dias a gente consegue ter, assim, reduzir muito o sintoma, até de quem tem aqueles carocinhos atrás do braço, dele sumir. Mas com uma semana que você tirou, se for só distensão abdominal, já some. Show. Dalila, muito obrigada, viu, por conversar conosco, nada, com os nossos Patrícia. ouvintes. Eles adoraram aqui a conversa, dizendo que aprenderam bastante aqui com você. Obrigada mais uma vez. Por nada, Patrícia, foi um prazer. O prazer Tchau, foi tchau. nosso. Bom final de semana e até a próxima. Até para vocês também. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Dalila.